Ontem, fantástico, nós vimos uma reportagem emocionante, chocante, mas que infelizmente é quase uma rotina no Brasil. É o efeito do fanatismo esportivo. Duas famílias praticamente destruídas. O pai acho que dos três rapazes olhava para a câmera, parecia uma estátua, até que no fim chorou. Aquele olho arregalado, sem entender o que aconteceu. E a mãe chorando o futuro dos filhos. Não mostraram a mãe do jovem argentino morto. Talvez por falta de tempo, ou porque seria uma temeridade suicida ir à Argentina nessas condições. Mas, mais cedo ou mais tarde, talvez a gente saiba ou veja alguma coisa. A verdade é que fanatismo é uma indústria. É uma indústria que é uma atividade marqueteira, é uma atividade jornalística que sustenta as redes de televisão e jornais. As palavras são usadas de forma leviana. Guerra, combate, quer dizer, a propaganda subliminar da violência é onipresente no esporte. Talvez, exceto nas Olimpíadas, no esporte profissional para valer, essa é uma rotina. Entre os grandes jogadores de futebol, isso já não é tão comum. Quer dizer, eles sabem que são profissionais, que estão num clube, amanhã podem estar no outro, então eles não dão muita bola. Agora, esses garotos que jogavam, parece que futsal, campeonato não sei de que, nem onde, lá no Rio de Janeiro, talvez por uma ofensa qualquer em jogo, se encontraram de uma maneira lamentável naquele lugar. E três, um até com muleta, se não me engano, agrediram um rapaz que de cara levou um tombo graças a um golpe com algum instrumento, que eu não sei qual é. E morreu. Não podia sobreviver àquele massacre. Agora, os pais têm culpa? Os jovens têm culpa? Ou é a indústria do fanatismo? Também vi ontem, no canal História 2 lá, H2 se não me engano, a Batalha de Okinawa. Um exemplo radical de fanatismo na Segunda Guerra Mundial, dos aliados contra o Japão. Morreram 150 mil civis. Parece que 12 mil japoneses, 5, 6 mil americanos. E foi a inauguração dos kamikazes. Por quê? Os japoneses eram educados à idolatria ao imperador e ao Japão, que tem histórias, tem coisas boas e ruins. Conheço o Japão e conheço os japoneses. Mas é mais um exemplo radical aí já de uma mistura de política, religião e belicismo. Hoje a notícia foi um ato terrorista no metrô de Moscou. Eles chamam isso de terrorismo, mas não chamam de terrorismo o que os aliados estão fazendo em Alepo, por exemplo. Século XX,
os episódios se sucederam, genocídios de toda espécie. E antes disso, as guerras do ópio, vamos começar por aí, né? Porque a história da humanidade é a história dos mamíferos, né? É que nem eu vejo com a minha cadelinha, o maior inimigo dela é outra cachorrinha de outro dono. Quando um entra no espaço do outro, então, as duas querem se matar. Maslow até tinha razão em muita coisa, mas ele precisa ser complementado pelo instinto de propriedade. E o fanatismo, né? O fanatismo é um item que no século XXI merece uma atenção especial. Nem o Papa é fanático. O chefe da Igreja Católica mostra dúvidas, corrige vícios, apesar de, como jesuíta e tudo, continuar, e Papa, né, fiel à sua religião. Mas nós precisamos de fraternidade, fraternidade real. Está vendo o discurso de Chaplin, né, o grande ditador, no final do filme. Esse discurso merece 500 prêmios Nobéis da Paz, que aliás o prêmio Nobel mais desmoralizado é impossível. Então, mas não por isso, um prêmio da humanidade. Seria fantástico nesses tempos de Donald Trump, que, como já aconteceu no passado, a gente viesse a ter uma associação de grandes filósofos do melhor nível, sociólogos, educadores, e que criasse um prêmio que fosse entregue a cada 10 anos para uma pessoa. Nada de distribuir prêmio. Com muito sacrifício, sei lá. E não pode ser prêmio pecuniário, não. Seria uma medalhinha de madeira, talvez. Madeira simples, tirada de alguma favela do mundo. Escrita por uma pessoa com deficiência. Falando de que a humanidade precisa de fraternidade. Lógico, o esporte é saudável e só o espírito de competição que sustenta o esporte. Mas nós temos que ter cuidado na mídia, cuidado com as palavras. A propaganda subliminar é terrível, é que nem a gente vê propaganda de automóvel agora, mostrando que o carro sai voando, feito um avião para cá e para lá. Pô, isso é um crime contra a humanidade. Como se as nossas ruas fossem feitas para esses veículos se deslocarem dessa maneira. Eu me surpreendo que o Ministério Público, que as autoridades que defendem o nosso povo, ainda não têm entrado com uma proibição desse tipo de propaganda. Aí não é direito de jornalismo, liberdade de expressão, não. Isso é crime. Crime explícito de marqueteiros irresponsáveis. Como vimos na Operação Lava Jato, mostra isso em prosa e verso. Grandes marqueteiros do Brasil vendendo sua competência para eleger pessoas que para eles não interessava quem fosse. Bastava que pagassem. Ideologia não existia, pelo jeito não vai existir nunca. Fanatismo, gente, nosso grande inimigo a ser combatido para valer. Ou o futuro nosso será apagado como foi a tela do meu computador.